Conexões por Ricardo Bezerra. Oferecimento, linha Beach Class da Mordo B. Invista com rentabilidade nos melhores imóveis. Olá, boa tarde a todos. 3 da tarde em ponto em Fortaleza. Eu sou o Ricardo Bezerra. Está começando o programa mais conectado do Rádio Nacional, onde você vai conhecer a história real, sem cortes, dos principais nomes que fazem acontecer a nossa economia. Com muita descontração e com aquele otimismo de sempre que a todos contagia. Está entrando no ar o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Lembrando que o programa é ao vivo, é isso mesmo, o programa é ao vivo. E você pode participar pelas redes sociais. Em especial, você vai lá na Jovem Pan News Fortaleza, no GC+, procura lá pelo Conexões e você vai encontrar certamente no GC+, o Conexões comigo, Ricardo Bezerra. Se você preferir, você já está acostumado aí com meus pessoais, você vai no Facebook e no Instagram, Ricardo Bezerra, e vai nos acompanhar diretamente aqui dos estúdios da Jovem Pan News com imagens. E o tema de hoje, meus amigos, pense num tema interessante. A incrível história de um dos maiores inventores do Ceará, isso mesmo, inventores, em todos os tempos, e um dos engenheiros civis mais respeitados do Brasil. Autor de diversos projetos inovadores na área da construção civil, ele também é um dos maiores detentores de patentes registradas em nosso país. Eu estou falando, meus amigos, do grande Joaquim Caracas, o dono da Impacto Proteção, essa respeitadíssima empresa, e foi eleito, a empresa Impacto Proteção, e ele, o Caracas, foi eleito o fornecedor do ano de todo o mercado imobiliário do Ceará, na última edição do Prêmio Cidade Imobiliária. E o nosso convidado especial não poderia ser ninguém menos do que ele próprio, o meu amigo, meu irmão, meu cliente, Joaquim Caracas, da Impacto Proteção. Tudo bem, Caracas? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de agradecer à Jovem Pan
por essa oportunidade, né? Por estar podendo divulgar as nossas invenções, né? O nosso trabalho ao longo de 27 anos, que quando eu fundei a Impacto, eu sou sócio fundador da Impacto Proteção e sou engenheiro civil formado pela Universidade Federal do Ceará. Há 27 anos, com as suas invenções, o Caracas faz com que as obras do Ceará sejam mais bonitas, mais rápidas, mais seguras e mais baratas para quem está construindo e para quem está comprando. E ele vai contar tudo sobre isso já já, mas, ô Caracas, a gente vai começar pelo começo, tá? Vamos contar a tua história, tá? Desde os idos de Guaramiranga, eu queria que você contasse para nós. Vamos começar do comecinho mesmo, a tua infância, onde foi que você estudou, lá em Guaramiranga, onde foi que você nasceu, é verdade que você nasceu num sítio? Fala um pouquinho dessa tua infância e mais, pergunta pra gente entender, você nasceu em Berço de Ouro? Eu nasci no município de Guaramiranga, né? Na propriedade São Francisco, e lá vivi até os meus 4 anos de idade. Dos 4 até os 7 anos de idade, nós fomos morar na cidade de Guaramiranga, onde eu estudei lá tanto no grupo escolar e estudei no Colégio Júlio Holanda. Lá na cidade de Guaramiranga? Lá na cidade de Guaramiranga. Lá foi quando nós começamos os estudos. A base é muito importante, né, Caracas? Mas, assim, aquela base na tua alfabetização, vamos dizer assim, do jardim à alfabetização, foi um bom ensino? Foi. Inclusive, na época, né, o Júlio Holanda era um colégio de freira, né? Os colégios de freira eram bem tradicionais, né? E cobravam muito, né, no ensino, né? Você era muito brincalhão, assim, danado, gostava de futebol, gostava... Como é que era? Como é que foi isso aí? Eu sempre fui muito inquieto, né? Sempre fui muito inquieto, sempre estava nas confusões, né? Na época de menino, né? Ei, Caracas, me diz uma coisa. Esse teu senso, e nós já vamos conversar com você para que todos entendam essa tua inventividade, né? Esse teu gênio de inventor que você é, né? Eu também diria que você é um pouco misturado com o tio Patinhas também, porque você é um empreendedor nato, não onde você pega, vira ouro. E aí eu pergunto, teve alguma invenção tua quando tu era menino, assim? Conta aí como é que... como é que começou a primeira invenção do Caracas? Eu sempre gostei de fazer diferente, né? Na época que morava em Guaramiranga, o pessoal comprava os querosene em lata, certo? Que era as lamparinas, né? E você tem ideia, na época meu pai era o prefeito de Guaramiranga, eu resolvi fazer o quê? Eu resolvi botar uma fábrica de pá para apanhar lixo. Tu tinha quantos anos nessa época? Eu devia ter uns 7 anos no máximo. 7 anos? Tu queria botar uma fábrica coloquei... de pá, colocou mesmo. E vendi muita pá de lixo lá em Guaramiranga. Aí tinha uma cooperativa, né? Não tá falando sério, com 7 anos de idade. Aí tinha a cooperativa, o dinheiro eu ia apurando e ia guardando na cooperativa, na poupança, né? Quer dizer que, então, a tua primeira invenção foi pá. Foi pá. E o meu senso pai... de empreendedor, né? E o meu pai era o prefeito, né? Rapaz. Eu saía na rua vendendo. Eu me lembro... Mas o pessoal comprar só em respeito ao prefeito ou porque a pá era boa mesmo? Rapaz, eu acho que... Era um misto. As pás eram bem feitas, né? E o pessoal precisava na época, né? Eu era menino, né? Mas e tinha funcionário a fábrica? Ou... Eu pegava a meninada e botava os meninos para trabalhar de graça. Esse Caracas é uma figura. Caracas, vamos lá. E a engenharia civil? É natural, né? Quem gostava dessa inventividade, a engenharia civil foi assim uma tendência natural? Quem foi que te apresentou primeiro a engenharia? Na realidade, aí aos 7, 8 anos de idade, nós viemos morar em Fortaleza. Aí eu fui estudar ali no Colégio Castelo Branco, nós fomos morar na Dom Manuel, certo? E aos 16 anos eu prestei exame para essa Escola Preparatória de Cadetes do Ar, que é EPICAR. EPICAR. Então na época eu queria ser piloto de caça, certo? Mas infelizmente, quando eu já tinha cursado os 3 anos da Escola Preparatória, que é em Barbacena, Minas Gerais, e estava indo para Pirassununga, São Paulo, eu tive problema de vista. Eu tinha 0,25 de astigmatismo, então não foi possível, né, eu continuar esse sonho de ser piloto de caça. E eu já tinha na minha mente também de fazer engenharia. Então, eu volto para o Ceará e entro na engenharia civil na Universidade Federal do Ceará. Tinha ITA já naquela época, não? Tinha. Mas você não resolveu ir para o ITA, você resolveu voltar para o Ceará e fazer a UFC. Que naquela época, Caracas, o vestibular da UFC
para engenharia era mais concorrido do que para medicina, né? Nós construímos, né, recentemente o Museu da Engenharia da nossa turma. E lá tem uma reportagem do Povo. Ele diz o seguinte, para passar para a engenharia, o último da engenharia tinha que ter 6.245 pontos. E o último da medicina, 5.900. Olha aí. Então, o último da engenharia civil, né? Porque na época era década de 70, o Brasil estava crescendo muito, né? Então, o último da engenharia civil. Milagre brasileiro. Então, o último da engenharia civil escolhia o curso que quisesse, de medicina. E lá nós colocamos essa reportagem do jornal Povo e diz o seguinte: que na época a Universidade Federal do Ceará tinha 30 cursos. Dos 30 cursos, o último da engenharia civil ficaria em primeiro lugar em 17 cursos. Olha aí, rapaz. Em primeiro lugar em 17 cursos dos 30. Que coisa. Caracas, esse teu gosto por avião, né, rapaz? Você queria ser piloto de caça. Por quê? Na época, né, era muito difícil, né, emprego, né, e a carreira militar, né, já era... Dava uma segurança. né? E naquela época, no governo militar, a gente sonhava assim, rapaz, eu posso ser presidente, né? Se eu for general, eu vou ser presidente. Você chegava de férias, rafardado, era... Uma moral doida, Era moral doida, Umas né? carteiradas nos clubes para entrar, né? Era tranquilo, né? E eu vou fazer para aeronáutica, né? Piloto, vou ser piloto. Olha aí. Mas, infelizmente, não deu certo, mas... Cada visão, né? A visão... São duas coisas que derruba piloto na aeronáutica, é coluna e vista. E né? vista. Aí você vê, eu tinha só 0,25 de astigmatismo. E 3 anos antes de entrar, estava zerado, né? Tava zerado, e hoje eu não uso óculos. Isso aí foi Deus. Eu pensei, não, ele como piloto, ele vai ser um bom piloto. Vai derrubar um avião aí. Como engenheiro, ele vai ser o melhor engenheiro, um dos melhores engenheiros. E aí a UFC, cursou tranquilo? Foi beleza? Foi. Aí quando eu entrei na UFC, né? Eu vim de Guaramiranga, certo? Lá nós éramos de uma família, né, média, alta, né? Lá a época era o café, né? Vivia muito bem. Você não nasceu em berço de ouro, você nasceu no berço folheado, né? Folheado, né? A gente vivia muito bem. Depois veio morar em Fortaleza e foi até interessante eu ter voltado pelo seguinte. Aí quando eu entrei na universidade em 1977, certo? E aconteceu de uma grande crise financeira lá na nossa família, certo? E o que é que aconteceu? Eu cheguei para o meu pai, nós temos lá, ainda tem, né, as propriedades de Guaramiranga, eu disse, só vai ter uma saída agora. O senhor compra uma Kombi e vamos vender banana. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho dos homens. Lá em casa são 8 irmãos comigo, né? Dos 8 são 7 engenheiros, eu sou o terceiro. São 2 mulheres, eu sou o terceiro, mais velho dos homens. Aí ele comprou a Kombi. Seu pai entrou numa situação financeira difícil, complicada. Faltou dinheiro, né? Faltou dinheiro para fazer o supermercado. Imagina aí, o cara de classe média, nasce com um berço folheado, né? E morando ali na Aldeota, numa casa muito boa. Caro, a vida cara, e de repente faltou a bala, né? Faltou o dinheiro. Lá em casa era um Maverick na época, né? E aí, nessa época, como foi? Não, aí o seguinte, aí ele topou. Comprar uma Kombi e vender banana. Aí ele deu entrada, arranjou dinheiro emprestado e deu entrada numa Kombi lá na Ceará Motor. E eu combinei com ele o seguinte, ele ficaria na produção e eu ficaria na comercialização. E deu na primeira viagem para Guaramiranga, né? Ele ia ficar lá e eu voltava com a banana para comercializar aqui. Então eu voltei com a primeira com a carrada, certo? Eu sei que eu terminei lá na favela do Dendê, a Kombi atolava. Aí os meninos ajudavam a empurrar, eu mesmo contava a banana, né? E eu disse assim... Mas vendeu a produção toda? Vendeu, mas depois de uns 2 dias, 3 dias, batendo em todo canto. E eu digo, agora é complicado, porque agora nós temos a prestação da Kombi, né? Agora tinha a prestação. Mas aí também fui buscar a segunda. E eu já usei também, né, a carteirada, né? Porque na época, para passar para a engenharia civil era difícil, é como se fosse hoje para a medicina, né? Então eu chegava naquelas botecas, pai, me ajude aí. Eu passei para a engenharia, né, e tal. E com isso, né? E eu fui ver que naquela época as frutas eram muito maltratadas, né? Vinha em cima de caminhão e o pessoal pisava, né? E eu comecei a ver o seguinte, nós vamos ter que fazer diferente. Vender banana por banana, né? Lá em casa, 8 filhos, não vai dar certo, né? Então, nós tivemos uma ideia de fazer o quê? Fazer uns tanques no sítio. E eles tinham acabado de lançar aquelas caixas plásticas, certo? Para acomodar as frutas. Aí nós compramos as caixas plásticas, passamos a lavar a banana, aí já embalava lá no sítio. Lavava, embalava e deixava pré-amadurecer lá.
Então, a banana vinha numa qualidade que ninguém tinha. E eu separava a primeira de segunda e ia vender as segundas nas favelas, tá certo? Então, a nossa banana passou a ser diferente de todo mundo. O pessoal olhava, todo mundo queria a banana. E eu coloquei o nome de banana climatizada, né? Porque tem que dar o nome, né? Um marketing, né? Um marketing, né? Achei ideia marqueteira. Assim, Porque né, e o pessoal via a diferença da nossa para os outros, né? E perguntava como é essa banana climatizada. Aí eu dizia, rapaz, é complicado, é muita máquina a vapor, né? Não é muito fácil não, né? Mas era só... O bicho é vendedor também. Era só lavando com detergente. E o nosso foi dando certo. Eu me lembro que em Guaramiranga tinha uma fruta que parecia com um saputi, só que ela era mais gelatinosa. E o pessoal comia e não morria, eu digo, rapaz, eu vou vender. Aí eles tinham acabado de inaugurar o Fruta Legumes, que era um supermercado ali na Padre Valdivino para concorrer com o japonês. Aí eu trouxe a primeira carrada de saputi. Ainda era na Kombi ou já passou por um caminhão? Não, aí depois já passou por um caminhão. Mas essa ainda estava na Kombi, né? No saputi, né? Aí eu botei o nome de saputi japonês. Aí cheguei lá no Fruta Legumes e disse, nós fizemos uma grande plantação de saputi japonês e começou a dar, e eu vou lhe vender em consignação. Se você conseguir vender, tudo bem. Se não, você me paga, me devolve. E isso eu entreguei pela manhã, eu sei que à noite ele me liga. Me traga saputi japonês, nós vendemos, foi tudo, né? Aí acrescentou mais o saputi japonês. Mas às vezes eu cansei... Isso tudo lá da serra. Né? E eu tinha que fazer engenharia, que a engenharia era muito puxado, né? Não tinha tempo para estudar. Tinha que dar um jeito, né? Mas eu cansei de chegar, depois foi pro caminhão. Quando era 11 horas da noite, chegava o caminhão. E isso na Aldeota, uma casa muito boa ainda, né? Que ainda minha mãe mora lá, certo? Então chegava o caminhão, aí o meu irmão já estava me ajudando. Então eu e meu irmão, a gente vinha e descarregava o caminhão todinho para no outro dia fazer as entregas, certo? Mas, e o estudo? Não, estudante, tinha de dar um jeito, né? Tinha de estudar, E vocês terem ideia, teve dias, por exemplo, de acerto, principalmente no começo, eu saía 4 horas da manhã, dava a primeira carrada, voltava a dar a segunda e dormia com a Kombi carregada na terceira. Mas sem reclamar absolutamente nada. Isso aí é para vocês verem que para vencer na vida não tem outro jeito, não. Ainda não inventaram outro jeito que não seja trabalhando, não, né? Tem que trabalhar e tem que fazer diferente, né? Fazer diferente. Olha o que esse cara fez. Começou fazendo papo a vender com 7 anos de idade lá em Guaramiranga. Depois a família ficou em situação de financeira difícil, teve que vender banana. Mas ele viu que a banana dele estava igual a dos outros, né? Sofria pra caramba para vender, aí viu que tinha que ter uma banana de qualidade. Ele criou a banana climatizada. Não tinha nada de climatizada, era a banana mais tratada, mais limpa. Só que ele usou a inteligência dele e inventou um marketing, o nome banana climatizada. Depois, como era o nome dessa fruta? Era pera, não? Não, era da na mata. Parecia com saputi. Não tinha nome, não. Era lá. Era saputi japonês. Uma fruta pé duro, que até hoje ele não sabe o nome. E ele vendia como se fosse saputi japonês, que de japonês não tinha nada. Mas vendia tudo e o pessoal comia e gostava. Tem que ter um coisa nome fantástica. Bonito, né? Esse é o Joaquim Caracas. É por isso, Joaquim Caracas. Você está sentado aí, porque nessa cadeira só senta campeão, meu amigo. Não, eu acho que você tem que ter foco, né? Se você tiver foco e determinação. Né? Você fala o que você quer. Eu digo assim, quem anda pelo caminho traçado só chega até onde os outros foram. Olha aí, ó. Quem anda pelo caminho que já foi traçado só chega até onde já chegaram. Para ultrapassar, tem que inovar. Tem que fazer diferente. Caracas, antes de falar aqui um pouco mais das suas invenções, pelo menos a gente estuda aí, lê que muitos gênios como você... Sou gênio não, é foco. São pessoas que não temem a Deus, são pessoas que são ateus, né? Você é temente a Deus? Rapaz, eu acredito assim que tem um ser superior, né? Não sei se seria Deus, mas que existe. Eu acredito que você tem que fazer as coisas corretas, certo? Com honestidade e tudo, e lá na frente você vai colher esses frutos, né? Se fizer direito, se fizer bem, se for bom, vai pro céu. Se não for, vai fazer um passeiozinho subterrâneo ali, né? Porque às vezes não adianta vai pegar uma lajezinha subterrânea, né? Passar o dia rezando, né? Mas não... eu digo assim, Caracas, rezar é fundamental. A fé. Eu tenho uma fé. Você tem a fé, é fundamental. Mas rezar sem fazer o dever de casa, não adianta. Porque não vai acontecer.
só vai acontecer se você fizer a sua parte. Tem que né? fazer a parte, tem de ajudar os outros. Ajudar quem mais precisa, aí é o bem, já é o fazer extra, o né? bem, né? Já é o extra. Caracas, o Ceará, para quem não sabe, possui aproximadamente 50 patentes registradas, tô certo? Aproximadamente o Ceará inteiro tem 50 patentes registradas. Porque quando você tem uma ideia, e essa ideia é uma ideia boa, e você não quer que ninguém roube essa ideia de você, você faz o registro no INPI. No INPI, exatamente. No INPI, Instituto Nacional de Marcas e Patentes, né? E aí você registra, ela fica sua, e aí, se alguém quiser utilizar, vai ter que te pagar um royalty. Dessas 50, aproximadamente 50 patentes do Ceará, sabe quantas patentes são do Caracas? 20. 20. Quase a metade das patentes do Ceará estão registradas no nome desse cidadão aqui. E além dessas 20 que estão registradas, ele tem mais 19 em processo de registro. Então eu queria, meu amigo Caracas... E tem a primeira, né, que foi dada a entrada nos Estados Unidos em 2020. Em 2020 você deu a entrada da primeira patente lá, americana. Americana. Então eu queria fazer assim um tour virtual, imaginário, nessas suas criações. Mas eu queria que você focasse na tua criação, na tua patente mais prática hoje, utilizada pela construção civil, que mais tem sido utilizada e que te deu mais frutos. Na realidade, essas patentes são todas conectadas uma com a outra, né? Então, por exemplo, em 97, por exemplo, antes de 97, antes de abrir a Impacto, eu tinha uma fábrica de pré-moldados. Eu fiz aqui essas vigotas, né, protendidas. Aqui foi a segunda empresa do Brasil, só tinha um lá em São Paulo, que era do grupo francês. A La Estreliçada, que primeiro fez no Ceará e no Norte, fomos nós, certo? Então, mesmo no pré-moldado, a gente já vinha inovando. Em 96, certo, apareceu a oportunidade que a ArcelorMittal ia trazer para o Brasil um cabo de aço, que ele é plastificado, entre ele a plastificação tem graxa. Então, o que é que isso leva? Antes de você concretar umas estruturas, esses cabos são inseridos dentro das estruturas com um traçado parabólico, certo? Após que você concretar essa estrutura, 4 dias após, esses cabos são tensionados. Qual a grande vantagem? A grande vantagem é que você tem estruturas mais esbeltas, certo? E as vigas, que a viga é um elemento atrapalhador da estrutura, que é aquela caixa de madeira que você tem de fazer. E a grande vantagem é que essas vigas ficam embutidas na laje, certo? Então, em 96, eu soube, através da ArcelorMittal, que ela ia produzir esse cabo de aço plastificado no Brasil, certo? E foi o que eu fiz. Eu, antenado, né, eu tinha a fábrica de pré-moldado, eu vendia a minha parte da fábrica e fui fazer uma visita lá à Arcelor para conhecer todo esse processo. Inclusive, quem viajou comigo foi o engenheiro Helder Martins. Chegando lá, né, o engenheiro mostrou todo o processo, certo? E na hora que eu falei que queria fazer no Brasil, naquela época só existiam 4 empresas de concreto protendido no Brasil, que era em São Paulo, mas era outro processo aderente, que era mais só para pontes e viadutos, não para essas obras de prédios residenciais, comerciais e casas, certo? E eles disseram o seguinte, que só ia comercializar via essas empresas, que não ia fazer com outras empresas. E eu fui logo dizendo lá do Ceará, né, que queria fazer, levei logo um não, certo? Mas você vê que o não, eu não... Não aceitou o não? Não aceitei o não, né? mas ele deu uma ideia de fazer uma parceria com uma dessas empresas. E nós fomos de uma por uma, todas deram não, certo? Até que eu cheguei, estava eu com o Helder, né, e disse, rapaz, eu sei o que é que eu vou fazer. Eu fiz EPICAR e tinha um colega, que é o Marcos Bruno, que tinha feito também junto comigo lá na escola de cadetes e tinha saído e foi fazer engenharia. E que naquela época ele estava morando nos Estados Unidos. Eu disse, Helder, eu vou tentar o contato do Bruno e ver se ele arranja alguma empresa que pudesse dar um suporte para a gente nesse processo, certo? E eu sei que todo dia eu ligava para ele, até com uns 20 dias depois. Isso, a visita que nós fizemos a São Paulo foi no dia 24 de outubro de 1996. Eu não esqueço que era o aniversário da minha esposa, o dia que marcaram comigo, né? E eu fiquei ligando para ele, eu sei que até um dia ele chegou e disse, rapaz, eu encontrei a maior empresa que pode dar um suporte para vocês, que é a Adapt Corporation em São Francisco. Só que na época era fax, deu fax.
Aí nós redigimos um fax e mandamos. Não deu 25 minutos, veio a resposta. Ele dizia o seguinte, que ele tinha parceria com 55 países do mundo, o Brasil ia ser os 56. Só que isso aí nós já estávamos no final de novembro, entrando em dezembro. Aí chegou, não, vamos fazer o seguinte, eu vou marcar com você no dia 2 de janeiro de 1997, porque dezembro aqui nos Estados Unidos é muita festa, não vai dar certo. Então, no dia 2 de janeiro, aí estava nos Estados Unidos o Ricardo Brijo, nós levamos o Ricardo Brijo, o Helder Martins e eu. E nós fomos lá a aprender a calcular, aí fui também visitar as obras para aprender a fazer, certo? Ou seja, deu certo a parceria, né? É, deu certo. Aí, logo no retorno, nós chegamos aqui no Ceará, certo? Então, tinham duas obras que estavam pedindo, pelo amor de Deus, que protendesse. Por quê? Primeiro era a Torre Sanso Bom, porque os vãos... Da Reata, né? Da Reata, porque os vãos do pavimento tipo, cada vão era 12 metros por 12,50. Para você vencer em concreto armado, é uma estrutura pesada. E outra era o Yacht Plaza, que é ali no final da beira-mar, da Reata, certo? Só que lá, naquela época, eles tinham um limite de altura. E como eu falei que a viga ficava embutida na laje, se ele protendesse, ele ganhava um pavimento. Só que o pavimento ali da beira-mar, ele paga a estrutura brincando, né? Total. É. E o Jaime, né, por ser também tem a característica de inovar, Sim, né? sim. Então, nós fomos lá e fechamos logo duas obras, certo? Até eu estava outro dia conversando com o Jaime, eu disse, Jaime, eu não sei que era mais irresponsável, se era tu, eu ou o Helder, porque eu tinha Tudo 36 bem novinho, né? anos, tudo novinho, o Helder que ia calcular a primeira obra para atender tinha 28 anos. Então deu certo, Daí né? deu certo. Aí fizemos essas duas obras, só que na época não tinha cordoalha. E quando eu liguei para São Paulo e disse que ia fazer, até então ele não tinha uma obra. A primeira foi aqui. Aí a Arcelor resolveu dar o apoio para a gente. E daí para frente, esses quatro que estavam apoiando a ele, qual era a logística deles? Faziam as obras já protegidas, certo? Mas só que eram os viadutos. Então, eles estavam trabalhando contra o processo. Quando eles viram que estavam sendo boicotados, aí a Arcelor passou para o nosso lado. E até hoje nós temos uma grande parceria com eles, né? Com a ArcelorMittal. Mas até então eu não vi, assim, uma invenção sua para a construção civil. Pronto, aí o que é que acontece? Aí a grande vantagem, quando a gente introduz a cordoalha engraxada, como eu falei, é embutir a viga na laje, certo? E você racionalizar a mão de obra, certo? Só que naquela época se usava muita madeira. Então eu comecei a enxergar que se fizesse um sistema de forma mais eficiente, já que as lajes vão ficar planas na parte inferior, ia viabilizar mais ainda a cordoalha engraxada. Então resolvemos, né, com experiência zero em forma, resolvemos entrar na forma e tivemos a felicidade de derivar para o plástico. Então a primeira coisa que nós fizemos, nós criamos padrões nas obras, modularizações nas obras e começamos a criar as peças plásticas. E nós começamos a fazer o seguinte, a laje obrigatoriamente era múltiplo de 80 e as faixas vigas tinham de ser múltiplo de 40. Quer dizer, ela não podia ser nem 50, nem 60. Múltiplo de 80 e 40. E 40, certo? Então, com isso, você só ia usar madeira, você conseguia retirar 90% de madeira das obras. Então, geralmente, só ia fazer os acabamentos nos finalmente, que a obra também não era modularizada, o projeto arquitetônico, né? E em volta dos pilares. Então, com isso, nós começamos a fazer as obras, né? E viabilizar essa parte de mão de obra, certo? Você reduziu o custo com mão de obra vertiginosamente. Então, nós conseguimos trocar a mão de obra especializada pela menos especializada com velocidade. Aí foi que nós criamos. Você chegou a reduzir assim pela metade? Tranquilo, pela metade. Pela metade. Tanto a mão de obra, que é caríssima, quanto o tempo, né? O tempo, que o tempo é dinheiro, né? Ave Maria. E você vê o seguinte, eu sempre digo que a produtividade não é responsabilidade da mão de obra, e sim dos seus processos. Se não tiver processo, esquece. Você pode pegar o melhor carpinteiro do mundo, certo? Mas se for para cortar madeira, pregar, ele não vai produzir, ele não vai ter uma produção. Só você ter ideia agora, eu estava na feira dos Estados Unidos, a única indústria que vem decrescendo a produtividade nos Estados Unidos é a construção civil, enquanto as outras todas estão crescendo. Então, a partir daí, nós começamos a criar modularização, usando plástico. Teve uma história que você estava no supermercado uma vez e foi comprar ovos, né? Aí você viu algo que mudou o sistema da construção civil no Ceará. Aí o que é isso aí? A cordoalha engraxada, eu falei inicialmente que é um cabo de aço
Dentro esse cabo de aço é plastificado, né, que vocês estão vendo aqui, certo? E ele tem um traçado parabólico dentro das estruturas. Então, quando você vai montar, você tem de botando as cotas, né, a cada tantos centímetros, aqui é 12, aqui é 15, aqui é 8, certo? Então, quando então, você só fazia com pessoas especializadas, com treino, jeitinho de conferir. Aí um dia eu estava ali na Frangolândia e comecei a observar... Olha aí, Zé Chimenez. Que a validade do ovo vem do ovo, certo? Eu digo, ó, se o cara consegue marcar um ovo, por que eu não consigo marcar o meu cabo? Eu colocar o projeto no cabo. Aí, se vocês prestarem atenção, é que ele já vem marcado, é que ele está dizendo que a altura é 8. Então, na hora que ele vai montar, ele não precisa mais abrir o projeto. Ele não precisa mais pegar treino, perder tempo. Ele já sabe que é 8, aqui é 10, 12. Aí nós criamos esses espaçadores, certo? Esse espaçador, ele também vem numerado, aqui é 8, é 10, é 11, e certo? esse código de barra aí? Aí eu vou já dizer o código de barra. Então é 8, pega a peça de 8 e botou aqui e está resolvido. Não precisa nem pontear, já criamos todo... Aí, com a andada... Isso tudo aí foi você que criou. Foi eu não estou entendendo nada de cordoalha, isso aqui foi tudo gabo. Então, pouco nós aqui no estúdio. Mas eu tô vendo que é uma peça criada, uma peça, foi você que criou isso aí. Criamos. Isso aí tá patenteado. Tá patenteado. Agora, ó, graças a isso aqui, a impressora 3D, porque se não fosse a impressora 3D, porque para chegar aqui foram uns 150... Rapaz, quer dizer que isso aí foi já obra de uma impressora 3D. 3D, mas eu tô dizendo para você chegar isso aqui, porque nós fizemos a primeira, não deu certo, a segunda, né? E na hora que antes você não tinha como pegar na peça, ficava na sua imaginação desenhado, mas você não tinha como usar, né? Então, com a impressora 3D, facilitou muita coisa. Faz os protótipos, só que a impressora 3D só serve para você fazer os protótipos. Por exemplo, eu faço isso aqui no máximo, numa impressora 3D, duas ou três dessa por dia. Quando eu faço o molde, eu faço 7 mil por dia. Você já parou para pensar, transformando em dinheiro, de todas as obras que você já participou, desde a fundação da Impacto Proteção, que é a tua empresa, até hoje? Quanto a construção civil do Ceará já economizou? Tu já parou para fazer essa conta? Não, parei não, mas já... Mas já passa de bilhão, né? Eu tenho o Rolim Machado, né, que faz as estruturas, ele que diz, caraca, se não fosse as tuas invenções, ele aqui tava sofrendo. Tá lascado, né? Já passa de bilhão e bote bilhão nisso. Né? E aqui nós criamos um código de barra. Estão vendo aqui? Aí desenvolvemos um aplicativo, porque depois de você montar, o engenheiro passava 3 horas na obra conferindo. Aí, com o código de barra, eu pego o celular e confiro as lajes agora. Quando eu estou passando, se tiver errado, ele já avisa, ele dá um apito. Que aí você tem a possibilidade de já ajeitar. Já ajeitar. E outra coisa, ficou mais seguro. E fica registrado. Fica registrado. Ele emite os relatórios, os gráficos e tudo. Antigamente, o jeito conferia, então ele disse, não, tá certo. Era mais tempo e mais insegurança. Insegurança. Né? Nada ficava registrado, certo? Então, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo assim que nós fizemos foi baseado em foco, não é porque seja inteligente, né? É foco, certo? Então, o nosso foco era estrutura. Então, você vê o seguinte, por causa de um ovo, certo? Por exemplo, a nossa primeira patente foi no banheiro. Eu já falei. É verdade, você estava no banheiro. Era número 1 ou número 2? Eram os dois, né? Eram os dois. E aí tu teve uma ideia, foi? A ideia qual era? Tinha as lajes pré-moldadas, certo? E entre aqueles perfis, né, aqueles trilhos, você usa o tijolo ou isopor. Só que aquele tijolo isopor não tem nenhuma função estrutural, certo? E eles ainda dão um espaçamento pequeno entre as vigotas porque eles são frágeis, tá certo? E eu queria o quê? Já que eu estava no plástico, eu queria fazer uma caixa que ela ficasse presa provisoriamente até você concretar e depois que você concretasse, 3 dias depois, você retirasse as caixas. Não vai ter o banheiro com isso, mano. Não, aí é o seguinte, mas o meu problema era como fazer a fixação provisória nesses perfis. Então eu bolei lá, eu passei uns 7 meses, bolei alavanca e nada dava certo. Aí nesse dia do banheiro, né? Aí quando eu saio, eu puxo o papel higiênico. Aí caiu aquela haste, né? Que segura o papel higiênico, são 2 pinos e a mola. Quando caiu, eu disse, resolvi meu problema. Aí eu peguei a caixa, fiz 2 furos na frente, 2 atrás e fiz aquela haste metálica. Mas o caba pensa em negócio, no foco dele é tão forte. Pois é, mas eu tava ali assim... 24 horas, o cara entra no banheiro, caiu o papel higiênico, ele se lembrou e resolveu o problema. Aí resolveu o problema, quer dizer, a solução tava ali todo dia do meu lado, né? Eu só fui ver 7 meses depois.
Então, mas isso aí é foco, concorda? Então, eu ando, né? Por exemplo, às vezes eu vou ao supermercado com a minha esposa, eu vou pro departamento de plástico só para ver aqueles encaixes, tá entendendo? Que coisa, Caracas. Que fantástica Tem que ter foco, essa história, tem que né? ter foco. Foco exageradamente forte é o seu. Caracas, só para finalizar essa primeira parte, que eu tenho que chamar aqui o nosso único intervalo comercial, porque a gente tem que te aproveitar aqui ao máximo. Essa tua tecnologia, essas tuas invenções, mais de 20 patenteadas já e 19 por patentear, elas não se basearam em nada, são criações originais suas. Já estão difundidas pelo Brasil todo? Pelo Brasil, né? E eu sempre digo que a diferença de invenção para inovação, a inovação é invenção que tem nota fiscal, né? Porque às vezes tem várias invenções, mas não sai do papel, né? E as nossas todas estão em obra, né? Então, hoje nós temos obra de ponta a ponta do país, né? Usando só invenções desenvolvidas no Ceará. A gente conversando aqui em off, você falando que o Ceará está bem mais adiantado nesse teu departamento do que outros estados. E que no sul do país, ali é que está péssima, né? Não tem inovação nenhuma. Você vê hoje nós estamos com muita obra em São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, né? Usando invenções aqui do Ceará, né? Ainda estão muito atrasados. E não é só lá não, né? Eu tive agora na feira nos Estados Unidos, né? Eu contar no outro bloco, né? Que quando os americanos, teve a maior feira de concreto protendido, eu comprei o stand e fui participar da feira. E vou ver o que é que vai acontecer. E, por surpresa minha, entrou um americano lá, olhou e disse que quero tudo que tem aqui. E fui nas obras, estão bem mais atrasados do que a gente. Olha aí que beleza. E amanhã à noite eu recebo um europeu e quarta-feira os americanos. Eles estão vindo aqui ao Ceará só para levar toda a nossa tecnologia para lá. Esse é o Joaquim Caracas, que está contando a sua história vitoriosa de inovação, de foco, de determinação, de não baixar a cabeça na primeira adversidade que vem, né? Ele plantou e vendeu banana em Baturité, vendeu até uma fruta que até hoje não tem nome, né? Que ele chama de saputi japonês, lá da Guaramiranga. Quer dizer, é um cara que é inventivo, ele cria marketing, ele dá nome às coisas. E ele tem um foco tão grande que até no banheiro o homem vai procurar solução para os problemas da construção civil do Ceará. É por isso que esse cara, a empresa dele é tida como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Ele já ganhou prêmios e mais prêmios, e agora foi considerado o fornecedor número 1, fornecedor do ano para o mercado imobiliário do Ceará. O nome dele, Joaquim Caracas, o nome da empresa dele, Impacto Proteção. E ele é um campeão, por isso que ele está aqui no Conexões. A gente vai para o primeiro intervalo comercial. E eu vou dizer uma coisa para você, meu amigo, minha amiga. Se o Caracas fosse palestrar para contar essa história e cobrasse caro por isso, eu pagaria. E você está tendo o privilégio de ouvir o Caracas ao vivo, diretamente dos estúdios da Jovem Pan News, de graça. Portanto, aproveite cada milímetro quadrado, cada centésimo de segundo que esse cara está falando aqui. A gente volta já já. Fica aí. Invista onde todos querem passar as férias. Conheça o Beach Class Porto das Dunas, estrutura de resort em um dos destinos mais procurados do Brasil, ao lado do Beach Park. Estúdios ou apartamentos de 1, 2 ou 3 quartos, com toda a sofisticação e rentabilidade da bandeira Beach Class, a linha Moura do B, que é sucesso entre investidores. Beach Class Porto das Dunas, um lugar para estar, um lugar para investir. De volta ao programa Conexões, especial Joaquim Caracas, um dos maiores inventores do Ceará de todos os tempos. A gente está conhecendo essa história maravilhosa, mas eu vou pedir aqui permissão ao Caracas para poder dar um alô aqui para os nossos ouvintes. Posso, Caracas? É lógico. De 1 a 50, dê um número aí. 22. 22, vamos lá. Você vai contando aqui comigo, tá? Patriolino Dias de Souza, o Patrol, nosso ouvinte mais assíduo aqui do programa ao vivo. Um abraço para você, Patrol. Amanda Moreira, Jacó Tocha, um abraço para você, Jacózinho. Vai contando, 3. Igor Nunes, Duda Ceará, Jamilson Souza, Léo Saboia, Jefferson Ribeiro, Douglas Ponte, Ribamar Barroso, Lula Alcântara, um abraço para você, Lula. Caio Barreto, Real Vila Viçosa, Ricardo Góes, Edson Martins, Daniel Freire, Manuel Meirelles, Alisson Alves, Tarcísio Júnior, quantos? 19. Marcos Meirelles, Meiriane Carvalho, Almir Alves, Sérgio Farruda. 22. 22. Botar mais 10 aqui, bora para 32.
Sérgio Farruda, cadê ele? Sérgio Farruda tá aqui. Elisiano Mariano, Marcelo Mendes, Saulo Alencar, Heleno Damasceno, pessoal da UTP Engenharia, Paulo McDowell, Renato Gomes, Ricardo Pinto, Camila Cavalcante, Sérgio Rolinho, um abraço, Serginho, Sérgio Pinho, Eduardo Henrique, Mariana Lazar, Gustavo Belchor Filho, um abraço, Gustavão, o Rei de Sobral, Ricardo Cardoso, já disse, foi mais de 10 aqui, e tem muito mais, tu tá fazendo um sucesso grande, Caracas, vou te chamar aqui toda segunda, viu? Nada, que é isso. Caracas, vamos lá. Essas suas invenções estão reverberando para o Brasil. Você já ajudou o Ceará a economizar bastante a produtividade, aumentar a produtividade da construção civil. Mas eu queria falar aqui da tua empresa. Quais são uma empresa que é considerada uma das empresas mais inovadoras do Brasil? Quais são os números da Impacto Proteção? Quantos funcionários tem? Quantos desses funcionários são oriundos de grandes cursos de engenharia como o ITA? E quantas obras você já fez e quantas está atuando no momento? No momento nós estamos com 210 obras, aproximadamente, certo? 210? Outro dia, eu estava em dezembro, nós tínhamos um momento umas 218, eu estava na obra lá da Normatel, ali onde era o boteco. Sim. Dona Cotinha, o DC. DC. Aí eu estava conversando com o engenheiro, o Paulo, né? E ele perguntou quantas obras eu tinha, né? Aí eu disse, hoje tem 214, né? Naquele dia, né? E ele disse, e tu consegue controlar essas obras? Eu digo, vamos ver. Isso era uma quarta-feira, né? Era dezembro. Está previsto sexta-feira você ir lá na Impacto, pegar o reescoramento da sua obra. Dá uma observada aí, disse, realmente... Tem essa previsão mesmo, né? Está tudo na ponta do lápis aqui. Porque eu chego lá no escritório e saio anotando tudo, né? E nós temos conhecimento de todas essas obras que nós estamos fazendo, né? Então, todos esses projetos, né, foram feitos já com o projeto da Impacto, modularizado, né? Então, todo mundo já está usando esse padrão. Aqui no Ceará nem se fala mais, né? E, por exemplo, em São Paulo, nós estamos fazendo a obra da Tega, que é uma das maiores construtoras. Dessas 210 obras, quantas são no Ceará e quantas fora do Ceará? No Ceará tem umas 70 obras aproximadamente. Quer dizer que o Ceará só representa um terço do teu negócio. O resto está espalhado pelo Brasil. Hoje nós temos obra de Manaus até o sul do país. Quantos funcionários você tem hoje? Hoje é porque, assim, a parte de proteção nós executamos, mas a parte de forma nós alugamos. Então, hoje nós devemos ter uns 350 funcionários aproximadamente. 350. Desses, quantos são engenheiros? Hoje a Impacto deve ter aproximadamente uns 18 engenheiros, certo? E o que é que eu faço? Na empresa nós temos um departamento só para pensar, certo? E eu trago o pessoal do IDA, do IME. Hoje eu tenho o pessoal lá comigo, tem o Lucas, tem o Ian, tem o Carlos, tem o Valdo, tem o Marcos Caracas, né? Eu fico trazendo... tem a Débora, né? Tem vários, né? Eu não vou nem dizer os outros, senão eu vou... Né? Desmerecer os que você esqueceu. Então, vai trazendo esse pessoal realmente que é diferenciado. E se você for na empresa, eu tenho muitos funcionários acima de 20 anos que já trabalham comigo. 23 anos, 24 anos, 25 anos, já tem muitos que trabalham comigo. Então, realmente, dos 350 funcionários... São 18 engenheiros altamente qualificados que lhe ajudam na Impacto Proteção. Aí tem mais fábrica lá no distrito, né? Onde lá nós temos... Faz as formas? Lá nós temos a fábrica de moldes, né? Temos uma ferramentaria e onde também é injetada as formas, né? Perfeitamente. Mas, Caracas, você não necessariamente cria só para a construção civil propriamente dita, né? Você tem outras ideias, como as casas de plástico. E por falar em casa de plástico, você é dono de hotel. O Hotel Vale das Nuvens, lá de Guaramiranga, é seu, né? É nosso. E ele foi feito com material plástico. Fala um pouquinho dessa ideia. Esse hotel, né? Como eu nasci em Guaramiranga, né? Estudei lá, então resolvi deixar um legado para a cidade que eu nasci. Então, eu resolvi construir um hotel e fiz um hotel todo de plástico reciclado. É o primeiro hotel do mundo feito de plástico, mais 5 estrelas, né? E lá nós resolvemos fazer o quê? Como eu fiz Epicar, eu digo, vou pagar minhas dívidas, né? Com o Estado brasileiro, né? Com o Estado brasileiro. Então, olha que inovação, desse cara. Aí estou pagando a minha dívida com Guaramiranga, né? Onde eu nasci e estudei.
Mas eu fiz EPICAR. EPICAR, eu ganhei muito, né, em ter feito EPICAR, né, porque lá o ensino era perfeito, né, só para você ter ideia, na época que eu fiz, era considerada das melhores escolas do ensino médio do Brasil e sendo reconhecido pelo menos com as melhores do mundo, certo? É tanto que quando entrei para engenharia, lá era o ensino médio. Quando entrei para engenharia no primeiro ano, toda a parte de cálculo eu já tinha dado lá, tá certo? Olha aí. Então, eu resolvi fazer o quê? Eu tenho também que pagar minha dívida com a EPICAR. E resolvi fazer o museu da EPICAR. E foi o que nós fizemos. Nós fizemos a réplica da escola. A escola em Barbacena, Minas Gerais, e nós fizemos a frente principal da escola está lá. Como se fosse a escola real, uma Real, réplica da realidade da EPICAR. nos mínimos detalhes. Mas Isso. também você fez, mas você trouxe 2 aviões. Não, aí o que é que acontece? Aí foi feito o museu da nossa turma. Lá está todo o acervo, lá você vai encontrar fada, espada, a carteira que nós estudamos, livros, cadernos, né? As fotos, tem todo o acervo da turma lá. É o único museu de uma turma das 3 forças, só existe esse, das 3 forças. Isso foi o pessoal que te forneceu essa Aí fada? Era tua? não, aí dentro, né, da nossa turma, principalmente, todo mundo ficou mandando o que eles tinham, né, guardado e foi todo colocado lá, né? E tem a foto de todo mundo, os que entraram na EPICAR, na AFA, tem toda a história. E há uns 3 anos atrás, 3 anos atrás, eu consegui aprovar na Prefeitura Municipal de Guaramiranga como patrimônio histórico, cultural e turístico da cidade de Guaramiranga. E botei a minha filha para ser a curadora. E estou querendo ver isso é uns 50 anos para frente que eu acho que eu não vou viver. Certo? Aí foi que eu fiz. Acho que você vai, viu? Aí eu resolvi aumentar, mas colocando pessoas que fizeram diferença para o Brasil. Porque se você deixar só o Museu da EPICAR, minha filha não fez EPICAR, ela não vivenciou, né? Então, fomos atrás de pessoas que fizeram a diferença. E lá encontramos o presidente da República que assinou o decreto do ITA. Sabe onde é que ele é? De Guaramiranga, é o José Linhares. E o idealizador do ITA é o Montenegro. Então, você chega lá no museu, tá os dois em tamanho natural, e eles contam a história, como foi, certo? Aí você vai encontrar o único sul-americano que ganhou uma pedra da Lua porque contribuiu para a missão Apolo 11, certo? Esse cientista é de Guaramiranga, é o Fernando Mendonça. Hoje está com 99 anos e está trabalhando no projeto para gerar energia através da fotossíntese. Então, você chega lá, está ele em tamanho real e o Neil Armstrong entregando a pedra dele da Lua, certo? Aí coloquei também o comandante da EPICAR na época, com o professor Tarcísio, que esse cientista eu levei para a inauguração, ele veio, ele tinha 98 anos, discursou, tomou vinho, brincou, certo? Aí trouxe o professor que ajudou a transformar a EPICAR no melhor escola do Brasil disparada, certo? Aí coloquei a primeira mulher que tirou o brevet no Norte e Nordeste, uma primeira do Brasil. Ela é lá de Guaramiranga. Certo? Rapaz, se você juntar Guaramiranga com Sobral, é o centro do mundo. Aí coloquei também o Luiz Sebriano Ribeiro, que ela é lá da também, Serra, e a mãe dele é lá de Guaramiranga, certo? E ele conseguiu criar esse império dele com a herança que ele recebeu de Guaramiranga. Já tem um local lá destinado ao Joaquim Caracas? Não, ainda não. Então, no futuro, então tem tudo, você chega lá, né, ele mostra toda a história. E agora, no dia 12 de janeiro, eu inaugurei o museu, agora eu tenho que pagar minha dívida com o UFC, né? Então, inaugurei o museu da nossa turma da engenharia. Hoje está lá o museu. Certo? Que beleza. Mas você não falou dos aviões ainda. Não, aí o que é que acontece? Dentro da aeronáutica, porque se eu tivesse feito o museu numa sala, era uma coisa, mas como eu fiz a réplica da escola, então com isso aí deu uma soroxenada na Força Aérea Brasileira. Então hoje nós ganhamos 2 aviões, tem um Chavante, um MX, certo? E tem um simulador do Chavante, só existe esse que veio da Inglaterra, tá lá. O simulador do Chavante tá lá? Tá lá. Mas funcionando, bicho? Funcionando. É mesmo. Quer dizer, quem for no hotel Vale das Nuvens pode dar uma... Pode, ainda pode voar, porque nós fizemos um óculos virtual, você entra, dá uns rasantes no hotel, faz um que tour. Legal, rapaz, que bom. Então tem o AMX, diga-se de passagem, uma criação da Brasil indústria italiana com a Embraer. Com a Embraer. E o Chavante também. O Chavante é um projeto italiano, mas o primeiro avião a jato a ser fabricado no Brasil. O Brasil entra na era do jato pelo Chavante. Que beleza, né, rapaz? Então tá tudo lá. Cara, parabéns, hein, Caracas. Parabéns. O hotel lá tem quantos quartos? São 35, certo? E agora nós estamos ampliando para 50. Tudo de plástico?
É tudo de plástico Tudo de plástico. reciclado. Continua a mesma tecnologia. Esse outro eu já estou mudando ainda a tecnologia mais prática ainda, que são os chalés suíços. Nós vamos fazer. Mas de plástico também? Não, não é um Lego. O que o pessoal faz no sul de madeira tudinho, aí nós vamos fazer agora um Lego. E uma semana e pouco ele está pronto. Tá pronto. Que beleza, cara. Que beleza. Ô, Caracas... Esse chalé, porque eu passei uma semana de férias, fui para Mendonça, estava sem fazer nada e estava querendo ampliar o hotel. Ele sem fazer nada, ele está criando, está inventando, aí eu né? bolei esse chalé. Caracas, você já recebeu inúmeros reconhecimentos, inúmeros prêmios. Um dos maiores e mais significativos foi o Prêmio Inovação da Construção da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. E você também foi reconhecido agora, no último troféu Cidade Imobiliária, como o fornecedor do ano de todo o mercado. O que é que todo esse reconhecimento representa para você? Você se sente lisonjeado, dá uma massageada no ego, te faz criar mais força para continuar galgando ainda mais, inventando mais, trazendo mais tecnologia e ganho de produtividade para o setor? Eu acho que isso aí é o reconhecimento do fruto do nosso trabalho, né? Que aí está mostrando que nós estamos no caminho certo, né? Então, eu estou tentando melhorar. Eu nunca parei, né, de tentar melhorar as coisas, né? Sempre nós estamos dando um passo à frente, né? Sempre caminhando. Como é que é a Impacto Proteção e o Caracas, uma empresa com quase 30 anos, que já enfrentou planos econômicos, moedas distintas e tal, você que já lutou muito para chegar onde está, qual é o segredo de se manter sempre firme numa empresa inovadora, que tem que estar criando todo tempo, porque senão chega um e tem uma ideia melhor e já leva os clientes tudinho. Como é que você consegue se manter no topo? Essa é a pergunta. Eu digo assim, porque desde a criação da Impacto, nós estamos fazendo diferente. Você vê o seguinte, na época, nós fizemos as primeiras obras do Brasil de concreto protendido. Foram feitas aqui, quer dizer, eu já podia ter me acomodado, não, já trouxe uma tecnologia, já vou ficar por aqui, né? Mas nós continuamos, né, inovando, mexendo, né? E, por exemplo, às vezes eu converso com os engenheiros, e diz, cara, toda vez que tu vem aqui, tu tem uma ideia nova, né? Toda vida eu sempre... lógico que é muita coisa, né? Eu digo assim, você vai fazer um norte diferente, tem umas que dão certo, outras que não dão certo, mas você tem de acertar mais do que errar, né? Você também não pode chegar e dizer tudo que você fez deu certo, né? Existem os erros e os acertos. Só que os acertos têm de ser bem maiores do que os erros, né? E os erros também você aprende, né? Claro. Caracas, como é que você posiciona a indústria da construção brasileira em relação aos demais países que você tem visitado? E o nosso Ceará a nível Brasil, como é que nós estamos? O que eu falei para você há uns 30 e poucos dias atrás, dessa grande feira de concreto protegido nos Estados Unidos, eu disse, eu vou dar uma de dois, vou comprar um stand, e comprei e fui para a feira, né? Mas cheguei lá, começamos a ver que nós estamos bem mais adiantados que eles, né? Estamos usando muita madeira, né? Os processos de proteção e tudo de uma maneira artesanal, certo? É tanto, como eu falei no começo, amanhã nós estamos recebendo o europeu e quarta-feira vem os americanos. E o americano, a nossa ideia, né? O americano já foi bem claro, eu quero levar tudo para os Estados Unidos. Tudo que você fez aqui, eu quero levar para os Estados Unidos. Então, a gente começa a ver que nós estamos no caminho certo, né? E, assim, tudo isso que nós fizemos, você não precisa estar na NASA, você não precisa estar no Vale do Silício para inovar, né? Embora a gente morando num estado pobre, com poucos recursos naturais, nós estamos fazendo as grandes obras de São Paulo, né? Mas por quê? Porque fizemos diferente. Então, eu acho que para a empresa sobreviver, né? Você tem de estar sempre inovando e mudando, né? Nesses 27 anos, como você falou, já teve crise, né? E a gente nunca tivemos, assim, problemas, né? Sempre estamos crescendo, sabe? E outra coisa também que eu deixo para esse jovem é como é que diz? Uma mensagem, né? Que o Brasil está condenado a dar certo, né? Não tem, se você fizer diferente, não tem como dar zero. Não tem governo que derrube a gente, Não né? tem governo que derrube a gente. O brasileiro é inovador, é inovador, é trabalhador. E o Brasil é muito rico, né? O agronegócio aí despontando dia a dia, né? Cada vez produzindo mais, crescendo mais. E agora com essa, se Deus quiser, baixa na taxa de juros, aí que o mercado imobiliário vai bombar mesmo. Caracas, com tanta dedicação ao trabalho, com tanto foco, até no banheiro o homem está criando. Onde você encontra tempo para curtir a vida, curtir a família, fazer um exercíciozinho? Qual é teu hobby?
Eu acordo todo dia 5h45 e vou para academia, né? E tive um estresse na vida. Como assim, mano? Nunca tive, eu vou resolvendo as coisas aqui, vou lá e tal. Estresse para mim é zero. No estresse, Não tem perigo de eu ter um estresse, né? Quer dizer que você leva a vida gostando faz o que gosta. E outra coisa, eu faço o que gosto, né? Por exemplo, eu vou para a empresa, aí todo final de semana, né? Na sexta-feira, depois do almoço, se eu estiver em Fortaleza, eu vou para o hotel. Pro hotel lá, conversa o final de semana todinho, eu vou mostrar o hotel, os aviões, o museu, né? E assim a gente vai vivendo a vida, né? Caracas, qual é o Brasil ideal para você? Você acha que algum dia, com todas as dificuldades, né, do Brasil, né, para vencer nesse país não é para amador, né? A gente precisa trabalhar bastante e fazer o diferente. Você acha que o Brasil, em algum dia, vai ser do primeiro mundo pleno, né? Porque nós já somos do primeiro mundo em algumas regiões, em alguns locais específicos, né? Mas o Brasil inteiro será do primeiro mundo algum dia, na sua opinião? Eu acredito que sim, né? Eu digo assim, eu estudei em Guaramiranga na década de 60, 59, né? Para vocês terem ideia, a maioria que estou comigo lá ficou na enxada, né? Não tinha as oportunidades que tem hoje. As oportunidades eram muito difíceis, né? E hoje não, né? Hoje você vê aí, todo mundo tem oportunidade, né? O Brasil tem tudo para crescer, não tem como dar errado. Você vai hoje, você sai hoje à noite, pode ir hoje na segunda-feira, os restaurantes estão tudo... Hoje é porque é dia dos namorados, né? Mas os restaurantes estão tudo lotados, né? Movimento de carro, vejo lá o hotel, né? Lá o Brasil é da livre iniciativa, não tem jeito não. Não tem, esse país nunca vai ser comunista, não. Por mais que não queiram, não vai ser, e outra coisa, o povo é diferente. Outra coisa, o que precisa, né, é exatamente uma mudança, né, dos políticos com gestões. Tem muitos políticos aí que não têm gestão. Outro dia eu estava dando uma entrevista e a pergunta que foi feita é o seguinte: por que a escola pública e a escola privada, por que o nível é bem inferior? Na realidade é essa, né? Eu disse, é por gestão. Eu disse, eu estudei numa escola pública que foi EPICAR, mas EPICAR, o comandante da EPICAR, na época, foi para os Estados Unidos pegar toda a metodologia de ensino e implantou lá. Por quê? Porque ele foi fruto de uma seleção. Meritocracia. O comandante que estava lá, ele não foi escolhido por político, né? Aí você vai nas escolas públicas, a maioria o que vale é a política, né? A coordenadora, né? Se você pegar aqui um Farias Brito e for contratado uma coordenadora e ela no outro dia está demitida, né? Então, eu acho que na hora que criar essa cultura, né? As escolas vai ter um pulo, né? Um salto de qualidade, né? Sem grande, dúvida, o Ceará né? já está dando um exemplo para o Brasil. O Ceará, você vê quantos não passam no ITA, né? Pois o Ceará é um estado O professor pobre. Nazareno sentou nessa sua poltrona aí e contou a história todinha de como começou isso. Começou com o projeto do Colégio GEL. Já é o Nazareno. Né? E você tem ideia, eu mandei, só assim, rapidamente, eu mandei o resultado do ITA, não desse último exame, do passado, para a minha turma de EPICAR, que o Ceará tinha passado 61, São Paulo 55, Rio de Janeiro 19, o resto 4, 3, 2, 1, né? Aí eu mandei para o Fontoura, que estudou comigo lá na EPICAR. E, inclusive, eu botei essa declaração dele lá. Aí ele responde: quando eu era chefe de departamento de ensino da EPICAR e da AFA, começamos a notar que dos 50 primeiros lugares, 30 eram cearenses, certo? E chegamos à conclusão que estava havendo vazamento de prova no Ceará. Por conta disso, foi feita uma investigação no Ceará. Aí, no final, ele diz... Descobriram que era uma inteligência. Aí descobriram que nada disso estava acontecendo. Aí, no final, ele diz... os cearenses eram o mais inteligentes do Brasil, parabéns aos cearenses, o caso é ser estudado. Mas o que é? Já é uma diferenciação no estudo. Exatamente. Justifica o Ceará passar 60 e São Paulo 55 e Rio de Janeiro 19. Você falou, gestão, honestidade e determinação para fazer o bem. É isso aí. E eu acho que nós estamos caminhando para isso, né? Não tem a menor dúvida. Nós estamos caminhando para acabar o programa, que eu nunca vi um tempo para passar rápido demais. E nós vamos encerrar o programa com a última pergunta, Caracas. Qual é o conselho que você daria aos jovens, justamente esses que estão querendo dar esse duro, esperando uma oportunidade? O que é que esses jovens têm que fazer na vida para ser igual a você, um campeão? Não é igual a mim, não. Eu estou levando agora os alunos lá da escola que eu estudei, do Júlio Holanda, lá para o hotel. Aí eles chegam 9 horas, eu levo geralmente a turma de 20.
Aí dou um lanche e chego para ele e diz, rapaz, o presidente da República castou o decreto do ITA, estudou no colégio que vocês estudaram. O homem que com a Pedra da Lua estudou no colégio que vocês estudaram. A mulher, né? O Luiz Severiano Ribeiro, né? Aí eu fico dando corda total, né? Aí no final eu digo, eu vou fazer uma pergunta, eu quero resposta rápida, né? Posso perguntar? Não pode. Quem de vocês tem interesse em ser milionário? Né? Aí os minutos, né? Eu digo a pessoa estudar. E para concluir, eu fui dar uma palestra no colégio que eu estudei e fiz o seguinte desafio. Quando eu completar 80 anos, hoje eu estou com 67, eu quero ir morar em Guaramiranga. Eu chegando em Guaramiranga, eu vou pegar os 20 melhores alunos do primeiro ano do ensino médio. Eu vou ser professor de física e matemática e vou estruturar essa turma. Agora, eu garanto que essa turma vai passar para a medicina. Eu quero mostrar que se estudar é rápido, faz a diferença. E fiz um desafio com ele, mas é o seguinte, que eu vou entrar também, vou fazer vestibular junto com eles. Então, eu vou me formar com 90 anos, eu vou inovar na medicina. Diga se não foi um convidado campeão que eu trouxe hoje aqui. Caraca, aperte minha mão aqui. Parabéns. E o Brasil está condenado a dar certo. Né? Também com pessoas como você, Caracas. Tudo que esse cara falou agora dá força pra gente, né? Dá força pra gente. Ele chegou lá pro pessoal lá da escola que ele estudou lá em Guaramiranga, no interior do Ceará, na Serra de Guaramiranga. Disse, quem quer ser um milionário? Basta estudar. Basta fazer o dever de casa, né? Que as oportunidades, elas virão. Tem que ter conhecimento e experiência. Meu amigo Joaquim Caracas, foi uma honra, foi um prazer ter você aqui no nosso Conexões. Convido todos vocês, nesse domingo, a assistirem aqui o Caracas, né? Na TV Cidade, 8h30 da manhã. Está acordando ali, já liga a TV Cidade e vai assistir o Caracas aqui em grande estilo. Se você quiser rever essa nossa entrevista aqui ao vivo, vai no YouTube, lá no GC+, e você vai assistir quantas vezes você quiser e de graça. Esse foi o Conexões de hoje. Até segunda-feira, 3 da tarde, com mais um campeão, assim como o Caracas é, aqui na Jovem Pan News, no Conexões. A gente se vê lá. Conexões por Ricardo Bezerra. Oferecimento, linha Beach Class da Mordo B. Invista com rentabilidade nos melhores imóveis.